Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre potências de I, potências de números imaginários. Vale lembrar, então, que nós começamos no segundo bimestre ver os números complexos. Na primeira parte, nós vimos a definição de números complexos, né? Da onde que ele surgiu, qual foi a problemática. Nós vimos começamos a ver operações com números complexos, nós chegamos a ver a adição e subtração. Aí na segunda parte nós vimos multiplicação e divisão de números complexos. Aí nesse meio termo de divisão nós tivemos que ver o conjugado de números complexos. E agora nós vamos com potências de números imaginários, que a gente fala potências de I, tá ok? Vai ser um vídeo muito curto, porque vai ser só sobre potências de I, e aí vai ser bem light essa videoaula, tá ok? Novamente, se você quiser, pode procurar outras videoaulas no YouTube, tem videoaulas bacanas sobre o assunto com outros professores. Fiquem à vontade, tá ok? Em caso de dúvidas, me mande mensagem pelo Messenger ou pelo próprio Classroom. Lembrando, né, pessoal, eu vou responder sempre dentro do meu horário de trabalhos, mas pode enviar a mensagem à noite, não tem problema, mas provavelmente eu só vou responder dentro do horário de trabalho, tá ok? E vocês não fiquem até de madrugada fazer atividade não, hein? Novamente, faça no caderno, deixe todos os cálculos, tá ok? Não pode deixar somente a resposta, mesmo com questões de alternativa. E coloque a caneta, o seu nome completo e a sua série e mande a foto, tá ok? Pode mandar a foto da página inteira, porque pelo Classroom eu consigo, na hora de corrigir, eu consigo dar zoom, tá ok? Não precisa ficar mandando foto de cada etapa, não. Bom, então vamos lá. Nessa aula vocês vão perceber que quando você eleva o i a uma potência, a um expoente, por exemplo, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 10, por exemplo, você vai perceber que eles têm uma certa sequência, eles têm um certo padrão que se repete, tá? E isso vai deixar com que os nossos cálculos fiquem muito mais simples. Então, olha só a lógica que tem por detrás das potências de i. I elevado a zero. Aqui, ó. I elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Apesar de nós estarmos trabalhando com números complexos, números imaginários, não tire da sua cabeça que as regras, as propriedades dos números reais, que vocês já estão acostumados, valem também para os números imaginários, tá ok? Números complexos. A gente vai ver isso mais para frente. Então, todo número elevado a zero é 1, tá ok? Quanto que é i elevado a 1? I elevado a 1 é i, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 12 elevado a 1, 12. Então, i elevado a 1 fica i. O i ao quadrado, i elevado ao quadrado, pela definição de números imaginários que eu expliquei na primeira aula, vale menos 1, né? Então você lembra que o i ao quadrado vale menos 1. Aí você deve estar se perguntando, professor, e agora o i elevado a 3, a 4, a 5, etc. O i elevado a 3, pessoal, é menos i. Tá, pessoal? Professor, como que você sabe que é menos i? Porque pensa comigo, utilizando a propriedade de potenciação. I elevado ao cubo, né, i elevado a 3, eu posso dizer que é o i vezes i ao quadrado, porque quando eu tenho i, o expoente é 1. E quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes, tá? Então eu posso dizer que o i elevado a 3, i ao cubo, é igual a i vezes i ao quadrado. Aí nós sabemos que o i ao quadrado vale menos 1.
Então, I vezes menos 1, menos I. Nossa, professor, toda hora eu vou ter que ficar fazendo essa lógica, essa distribuição? Não. Por quê? Pessoal, antes de nós continuarmos, só uma coisinha, tá? Eu não sei o que acontece. Quando eu coloco o i elevado a um valor, ele fica um i meio que desenhado, tá vendo? Quando eu coloco somente o i mesmo, sem nenhum expoente, aí fica um i mais retinho. Mas tudo é i, tá? Eu não sei por que isso acontece, mas tudo bem. Então, observe essa tabela aqui, ó. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado a 2 é menos 1, e o I elevado a 3 é menos I. Foi isso que nós fizemos aqui. Se você utilizar essa mesma lógica para os demais, vocês vão ver que sempre repete 1, o I, o menos 1, o menos I. Então, I elevado a 8 seria 1. Então, aqui continuaria 1. Então, isso é um padrão que segue todas as potências de I. E isso facilita para a gente. Por quê? Eu não sei se vocês lembram no primeiro ano, quando tinha uma sequência de figuras, tipo quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Aí você via quantas figuras tinham até começar a repetição. Aí você pegava esse valor, dividia e olhava no resto. Não sei se vocês lembram, alguns podem até lembrar, outros não, mas é mais ou menos isso que nós vamos fazer, tá? Então observe o seguinte: I elevado a 107. Aqui eu já coloquei a resposta que é menos I. Mas como que eu cheguei nessa resposta? É o seguinte, você pega o expoente 107 e vai dividir por 4. Por que 4, professor? Porque nós percebemos que aquele padrão de repetição estava de 4 em 4. Né? Poderia ser 1, I, menos 1, menos I. Então, o i elevado a qualquer valor, o i puro ali elevado a qualquer valor, só vai dar um desses 4 valores. Um i, menos 1 ou menos i. Tá? Então, perceba que eu peguei 107, dividi por 4 e sobrou 3. Então, aqui, muito importante, o que eu vou pegar é o resto da divisão. Tá ok? Então, é o quociente, tá? Então eu vou pegar o resto, deu 3. Então eu posso afirmar, olhem aqui embaixo no azul, eu posso afirmar que i elevado a 107 é a mesma coisa que o i elevado a 3, tá? E o i elevado a 3 nós sabemos que é menos 1, tá bom? Então é importante nós decorarmos somente os 4 primeiros. I elevado a 0, que é 1, todo número elevado a 0 é 1. I elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é i. I ao quadrado vale menos 1. E o i ao cubo vale menos i. Sabendo esses 4, fica fácil descobrir qualquer potência de i. Ah, professor, mas se o resto da divisão der 5, 6, 7, 8, opa, aí tem alguma coisa errada, porque se eu faço uma divisão por 4, o resto só pode dar 0, 1, 2 ou 3, tá? Se o resto ali for 4, significa que eu poderia ter dividido por 1 a mais. Então, o resto só pode dar 0, 1, 2 ou 3. Mais um exemplo, pessoal. I elevado a 2020. O I elevado a 2020, eu sei que a resposta é 1, tá? Então, como que eu cheguei nessa conclusão? Eu peguei 2020 e dividi por 4. Vou fazendo toda a divisão. A divisão você faz do jeito que você sabe. Tem aluno que faz mais direto, tem aluno que faz passo a passo, mas é importante você chegar no resto, tá? E observa o resto. Aqui o resto deu 0, ou seja, uma divisão exata. Então, i elevado a 2020 é igual a i elevado a 0. E todo número 0 é 1, tá? Só uma coisinha importante, pessoal.
Normalmente, quando voltei aqui no exercício, quando você tem o resto, normalmente nós colocamos um zero para continuar a conta e uma vírgula, né? Nesse caso aqui, a gente não quer a parte decimal, tá? Chegou no resultado final ali, não coloque vírgula e analise o resto, tá? Como eu falei para vocês no começo da videoaula, as propriedades das potências de imaginário são as mesmas dos números reais, tá ok? Então, tem que ficar certo. Um exemplo, i elevado a menos 22. O resultado aqui eu coloquei que é menos 1. O que você faz quando você tem um expoente negativo com números reais? Você inverte colocando ele para baixo, a potência, o expoente fica positivo, né? Muda o sinal. Então, essa propriedade vale aqui também para os números imaginários. Então, i elevado a menos 22, primeira coisa, eu vou tirar esse negativo e invertendo, ele vai para baixo, tá? E aí eu calculo normal, pego 22, divido por 4, faço o cálculo e do resto 2. Então, aqui embaixo, o i elevado a 22 é igual ao i elevado ao quadrado, o i elevado a 2. Eu sei que o i elevado a 2 é menos 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Então, a resposta aqui deu menos 1. Aqui é a mesma coisa, né? I elevado a menos 39 é igual a I. Vamos ver. I elevado a menos 39, vou tirar o sinal de negativo, ou seja, eu vou inverter, vou jogar ele para baixo, ele fica positivo. Agora eu vou achar a potência equivalente de I elevado a 39. Aí eu dividi, 39 dividido por 4, fiz todo o cálculo aqui, sobrou 3. Tá? O resto foi 3. Então, i elevado a 39 é a mesma coisa que o i elevado a 3. E o i elevado a 3, i elevado ao cubo, é menos i. E aí eu coloquei ops. Por quê? Uns segundos para vocês responderem. Porque eu coloquei esse ops. Porque, pessoal, lembra que uma divisão, que uma fração é uma divisão, numa divisão não pode ter imaginário embaixo, não pode ter imaginário denominador. Então, o que acontece? Nós vamos racionalizar, né, uma espécie de racionalizar com o conjugado da parte de baixo. Então, se embaixo ficou menos i, o conjugado dele é i. Lembra que o conjugado muda o sinal da parte imaginária. Agora eu multiplico 1 vezes i, menos 1 vezes i, menos i ao quadrado. Tá ok? Menos i ao quadrado. Lembra que o i ao quadrado fica menos 1? E aí esse menos estava aqui. Esse menos 1 é do i ao quadrado, menos com menos é mais. I dividido por 1 é i. Tá? Então, assim, ele não é difícil, né? Ele não é difícil, só que ele é um pouco trabalhoso. Ele tem todo passo a passo. Eu indico para o aluno que tem mais facilidade para ele ir com calma também. Às vezes ele vai se empolga ali querendo cortar caminho e pode chegar a um erro, tá? Então, bem passo a passo. Outras propriedades, né, pessoal? Que nós temos nos números reais, potenciação com números reais, que também vale para, então, os números imaginários. Tem uma multiplicação, pontinho aqui é multiplicação. Multiplicação de mesma base. Opa, opa, opa. Deixa eu aqui errado. Que feio. Pronto. Multiplicação de mesma base, pessoal. Eu tenho que somar os 4 mais 12, 16. Então,
multiplicação de mesma base e somo expoentes. E aqui eu posso continuar a conta, né? Pego 16, divido por 4, tal. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, lembra, eu subtraio expoentes. E quando eu tenho soma ou subtração, nesse caso não tem nenhuma regrinha, não é propriedade, eu não posso somar os expoentes, tá, pessoal? Então eu tenho que fazer separadamente e somar no final, tá? Bom, aí eu peguei, além daqueles exemplos, né? Eu peguei um exemplo de uma questão de vestibular. Seja o número complexo Z, 1 mais I, onde I é a unidade imaginária, calcule a potência de Z 8. E aqui tem as ativas. Eu já tenho a alternativa correta, tá, pessoal? Porque eu estou usando um outro programa aqui de gravar vídeo, que a minha webcam e a minha voz, o áudio, estava desencontrando. E aí não tem como trabalhar minimizado. Tem que eu dizer direto. O que acontece? 1 mais I elevado a 8. Muita atenção. Lembre que quando você tem isso daqui, você não pode fazer Opa! Você não pode fazer 1 elevado a 8 mais elevado a 8. Isso é errado. Quando você tem, vou dar um exemplo com x, né? X mais ao quadrado, lembra que eu pedia para fazer x mais 2 vezes x mais 2. Aí faz o chuveirinho, tá? Eu não posso elevar separadamente. Tá, professor, mas eu vou fazer 8 vezes 1 mais i 8 vezes e multiplicar? Não. Porque vamos usar a seguinte propriedade. Se aqui o expoente é 8, nós vamos separá-los, tá? Fazer 1 mais i ao quadrado, porque eu posso, e é bem mais fácil 1 mais i ao quadrado, só vou multiplicar 2 vezes. E elevo isso depois a 4. Porque lembra que uma propriedade de expoente em cima de expoente, eu posso multiplicar 4 vezes 2, 8. Então eu posso separar assim, tá ok? Então quanto que é 1 mais i ao quadrado? Aí eu fiz aqui no cantinho para vocês, ó. 1 mais i vezes 1 mais i. Chuinho, né? Propriedade distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes i, i. I vezes 1, i. I vezes i, quadrado. Esse i ao quadrado vai virar menos i, menos 1, que cancela com esse 1. Então vai acabar sobrando 2i, tá? Então esse 1 mais i ao quadrado deu 2i. Aí ficou então 2i elevado a 4. Deixa eu arrumar para vocês. Um pouquinho mais para cá. Beleza. Então, eu tenho agora assim, o número e o i elevado a uma potência. Os dois eu elevo na potência, tá ok? Então, 2 elevado a 4, 16. Elevado a 4. Professor, por que aqui eu não podia? Porque aqui tem uma soma no meio, entre o número e a letra. Ou se eu tivesse bem uma subtração, eu não poderia direto. Mas aqui eu posso. Então, 16i a quarta. Quanto que é o i a quarta, a potência equivalente? Pego 4, divido por 4 tal. 4 dividido por 4, resta é 0. Então é a mesma coisa que i elevado a 0. I elevado a 0, então 16 vezes 1, 16. Tá? Alternativa A, nesse caso. Tudo bem? Bom, é isso. Eu acho que foi um assunto, foi rápido, o assunto não é difícil, pode ser um pouco trabalhoso, mas não é difícil. E aí, pessoal, vou deixar então por conta de vocês. Vou colocar então no Classroom, além do PPT, dessa minha videoaula e da lista de exercícios,
Eu vou procurar aqui na internet algum vídeo aula interessante sobre esse assunto. Vou deixar lá para vocês também, caso queira dar uma assistida, tá ok? Então, fico por aí, agradeço a vocês. Lembre-se que em caso de dúvidas, pode mandar mensagem pelo Classroom ou pelo Messenger. Okay? Um abração para vocês, até a próxima.